Então, o livro de hoje, como eu disse, é A Única Coisa, do Gary Keller. E aqui, ó, ele vai falar muito sobre foco, né? Então, o fio condutor desse livro aqui é o foco, né? Como a gente pode ter foco. E aqui ele vai falar o seguinte: a gente precisa fazer como que um efeito dominó das nossas prioridades, das coisas que a gente precisa fazer, né? Então, o nosso foco, ele vai começar com um dominó. A gente precisa de um dominó para que esse único e primeiro derrube todos os outros, né? Então, ele vai falar o seguinte, ó: toda grande mudança começa como dominós caindo. Quando uma única coisa, a coisa certa, se põe em movimento, ela pode derrubar muitas outras, e não é só isso. Ou seja, ele vai explicar que ao longo do livro que o dominó pequeno, ele consegue derrubar um dominó que estiver atrás dele, que for maior que ele. E esse segundo dominó consegue derrubar o dominó ainda maior que ele. Como se começasse com um dominó pequeno, e esse dominó pequeno, ele fosse o primeiro de uma sequência de dominós que vão crescendo de tamanho. Só que o primeiro, consegue derrubar todos os outros que são maiores do que ele. O que ele quer dizer com essa metáfora? Ele quer dizer o seguinte: quando você tem o foco em uma única coisa, essa única coisa pode derrubar todas as outras coisas que você precisa fazer, ou pelo menos facilitar essas outras coisas, né? Então aqui, ó, uma reflexão que eu tirei deste capítulo é o seguinte: a ideia do dominó é conseguir, né, a ideia do primeiro dominó é conseguir derrubar o próximo 50% maior que ele, e isso nos remete à ideia de que o foco numa única coisa nos levará a realizar todo o resto. Eu achei bem interessante essa comparação com essa questão dos dominós, né? Porque faz muito sentido. E aqui ele fala o seguinte: para ter resultados extraordinários, basta criar um efeito dominó na sua vida. As pessoas muito bem-sucedidas sabem disso, e é por esse motivo que cada dia elas enfileiram de novo as suas prioridades, encontram a primeira peça e se concentram nela até que essa peça primeira caia, né? E por que essa estratégia funciona? Porque o sucesso extraordinário é sequencial. Então, no mundo de hoje que a gente é incentivado a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Se entupir de coisas, né? Estar sempre correndo, ser sempre muito produtivo, ele ensina essa produtividade com leveza, né? Então, peraí, na minha vida profissional, qual que é a única peça de dominó que eu preciso para que eu derrube todas as outras, né? Então, o fio condutor desse livro é essa pergunta que a gente vai ver logo à frente, né? Tem uma pergunta que dirige esse livro, entendeu? A peça-chave é o tempo. O sucesso se constrói sequencialmente, é uma coisa de cada vez. Então, ele quer transmitir essa ideia de sequência. Não é uma coisa aleatória, não é simultâneo, é sequencial. A ideia dos dominós, isso aqui já foi eu que escrevi, né? Uma reflexão que eu tirei daqui, ó. A ideia dos dominós nos ensina que precisamos criar um efeito dominó na vida, enfileirar prioridades e focar nela. O sucesso é sequencial e a peça-chave é o tempo, né? Isso aí a gente sempre tem que ter em mente. E aqui ele vai fazer a principal pergunta, né? Qual é a nossa única coisa, né? Pensa aí, qual que é a sua única coisa? Aqui ele vai falar o seguinte: a única coisa, por exemplo, do Google é um mecanismo de busca, né? Ele fala, a única receita o KFC, né? Que é aquele fast food que vende frango, a única receita secreta de frango é o dominó deles, é a única coisa deles, né? E assim vai. Bom, se hoje sua empresa não sabe qual é a única coisa dela, a única coisa da empresa deve ser descobrir qual ela é. Esse livro, ele foi escrito, ele é mais para o mundo de negócios, né? Mas assim, depois ele vai explicar aqui, né, como que a gente faz
a descobrir a única coisa em várias áreas da vida, né? Em relacionamentos, na vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, certo? Outra coisa muito interessante aqui que ele vai falar. A pergunta principal que ele fala assim, ó, todos os dias você precisa fazer essa pergunta. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? E aí aqui ele vai destrinchar toda essa pergunta, né? Ele vai fazer uma anatomia dessa pergunta. Então, você tem aqui um quadro geral. Qual é a minha única coisa? Não sei se vai dar para vocês verem aí. Então aqui ele tem o quadro geral, né? Que é o círculo maior. E aqui ele tem a sua única coisa. Então, a sua vida e sua única coisa. Aqui pode ser sua vida espiritual, mas qual que é a única coisa que você precisa fazer na sua vida espiritual para que todo o resto fique mais fácil, né? Beleza, maravilha. Esse livro ele é muito, muito bom. Por quê? Porque essa pergunta, ela vai guiar você até a primeira peça do dominó, entendeu? Então, se você não sabe qual que é a sua primeira coisa, você tem que descobrir. E essa sua primeira coisa é a primeira pecinha de dominó. Você tem que chegar nela, né? Bom. Vamos ver aqui. Olha só aqui, ó. A pergunta de foco tem duas funções. Ela tem a função de indicar a direção certa na vida e a outra indica a ação certa. A direção certa e a ação certa, né? E aqui ele fala outra coisa. A pergunta do quadro geral, que é o círculo maior. Qual é a minha única coisa? Você precisa usar isso aqui para desenvolver uma visão para a vida e a direção para a sua carreira ou para a sua empresa. Ela é a bússola estratégica e também funciona quando você pensar no conhecimento que quer dominar, no que quer dar aos outros e à sua comunidade, como você quer ser lembrado. Ou seja, você vai pensar em algo que você quer construir para a sua vida, um legado que você queira deixar, né? Isso aí vai ser a sua visão geral, né? A direção que você vai tomar. E aqui ele fala, a pergunta do foco estreito, que é a bolinha pequena, qual é a minha única coisa agora, né? Use-a quando acordar e durante o dia. Então, eu tô fazendo aqui, hoje acordei e tal. Qual que é a minha única coisa do dia? Gravar esse vídeo. Então, eu deixei todas as outras coisas, sentei aqui, peguei esse livro e comecei a gravar. Então, essa é a minha única coisa. Aí, depois que eu terminar isso daqui, que essa tarefa estiver cumprida, eu vou tornar-me a fazer essa pergunta. Qual que é a minha próxima única coisa de hoje? Eu tenho outro compromisso. Então, eu vou me concentrar nele. Entendeu? Então, você tem a pergunta de foco, que é a pergunta geral. Dentro dessa pergunta geral, você tem o quadro geral. Dentro dessa pergunta de foco, você tem o quadro geral, o círculo grande. E você tem o foco estreito, a bolinha grande. Então, a ideia é você sempre buscar a sua única coisa agora. A sua única coisa na sua vida profissional. A sua única coisa na sua vida relacional. A sua única coisa no seu casamento. A sua única coisa na criação dos filhos. A sua única coisa na sua vida comunitária, na sua paróquia, na sua religião. Qual que é a sua única coisa hoje? Entende? Na minha vida espiritual, quando eu estava retornando para o catolicismo, a minha única coisa era ir à missa, para começar. Eu não entendia muita coisa, eu não sabia se era esse o caminho certo, eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça, mas eu queria me aproximar daquilo para entender, para participar. Mas inicialmente a minha única coisa tinha que ser alguma coisa. E foi naturalmente a missa. Então eu me propus a ir à missa com frequência, toda semana.
Depois que isso virou um hábito, aí eu estabeleci uma outra coisa. Qual que é a única coisa que eu preciso fazer aqui e agora na minha vida espiritual? Eu quero servir na minha paróquia, eu quero participar da comunidade. Então, pronto, vamos começar. Eu estou precisando adquirir conhecimento em tal área. Qual é a única coisa que eu preciso fazer? Eu posso comprar um livro e aprender. Então faça. Essa é a única coisa que você tem que fazer agora. Você tá entendendo? Então, o fio condutor desse livro é basicamente isso, tá? Muito bom, recomendo demais, né? Eu não gosto muito de ficar comprando livro de produtividade, porque basicamente eles ensinam a mesma coisa de forma diferente, né? Mas esse livro aqui, ele saiu um pouco fora da curva, porque não é um método muito difícil, né, cheio de regrinhas e tal. Ele te estipula aqui uma pergunta, fique com essa pergunta na sua cabeça, para a sua vida, e vá fazendo ela ao longo dos seus dias, que você vai entrando no eixo, né, voltando ali. Essa pergunta ela vai te direcionar e vai te focar no que você quer para a sua vida, tá? Então, super recomendo. Um dos poucos livros de produtividade que eu recomendo é esse aqui, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.